Boa noite, amigos. É sempre uma alegria podermos estar reunidos na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis. Nossa casa é uma casa espírita, como muitas outras em todo o Brasil, que nossas palestras são realizadas sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Temos sempre o objetivo de levar a todos o esclarecimento acerca da doutrina espírita. Hoje, para nos auxiliar neste trabalho, convidamos nosso companheiro Victor Rebelo. O Victor é editor da Revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas de todo o Brasil, e ele vai falar para nós do tema espiritualidade e harmonia interior. Victor, por favor. Boa noite. Para mim é muito bom estar aqui conversando com vocês, aprendendo junto. Eu digo aprendendo porque eu consigo aprender com o que eu falo. Muitas vezes, que nem eu sei o tema que eu vou falar, mas eu não venho com um roteiro muito definido, apesar de saber aquilo que eu pretendo explicar e passar, porque muita coisa vai surgindo na hora. Muitos ensinamentos são inspirados para mim e eu acabo aprendendo no momento. Acontece assim também lá na rádio, ou quando eu estou escrevendo algum artigo. Então isso é muito bom. É a gente estar presente em cada momento, e estando presente a gente consegue estar com a nossa antena aguçada. Eu escolhi o tema, um dos temas que eu falo sobre viagem astral, sobre religiões comparadas, eu falo sobre diversos temas, mas um dos que eu mais gosto e falo muito também lá na rádio é sobre espiritualidade e harmonia interior. Eu recentemente, está nas bancas, eu publiquei um exemplar da revista Caminho Espiritual e o tema é Corpo Fechado. Como se proteger das energias negativas. E está sendo um sucesso. Eu percebi que as pessoas elas ainda querem saber muito dessa história de energia negativa. Por isso que eu pensei no tema harmonia interior. Então, o que é corpo fechado? Tem tudo a ver com o tema harmonia interior. A gente é muito comum, né, essa palavra, corpo fechado, principalmente quem vem do interior, né, as pessoas antigamente falavam muito, nossa, você tem que fechar teu corpo. Ainda hoje, eu que atuo também como médium, ligado à metodologia na Umbanda, eu escuto muito algumas pessoas falarem, puxa, como é que fecha o corpo? Então, é um linguajar popular, é um termo popular, para substituir o termo harmonia interior. Ter o corpo fechado nada mais é do que a gente ter a nossa harmonia interior. Agora, como ter harmonia interior? Eu acho que esse é o grande desafio nosso. É isso que nós estamos aprendendo. Não apenas nessa encarnação, mas aprendendo em várias encarnações. Nós ainda precisamos reencarnar aqui no planeta Terra. Nós ainda precisamos desse corpo material, desse corpo físico, denso. Por quê? Porque é ele que segura a gente. Nós temos uma tendência muito grande, algumas pessoas mais, outras menos, mas em geral, todos nós seres humanos, isso é uma característica nossa. Não é uma característica dos animais, mas é uma característica dos humanos que veio com a nossa conquista da razão, que é o quê? A nossa tendência em ficar no campo mental, em ficar pensando. Então, a gente acorda de manhã, estamos lá escovando o dente, mas a nossa cabeça está onde? A nossa mente, o nosso campo mental, ele já está criando imagens do nosso trabalho. Ou então, do que eu tenho que colocar, que roupa que eu vou me vestir, o que eu tenho que fazer antes de sair de casa. Eu estou escovando o dente, mas eu não estou nem prestando atenção muitas vezes no que eu estou fazendo. Isso é normal, eu também passo por isso. Se a gente está no trânsito, naquele congestionamento, o que acontece? A gente já começa a ficar ansioso, dá aquela tremedeira, a gente quer passar todo mundo, é um mais estressado que o outro, porque a gente não tem tempo para perder. Não é assim? A gente tem muita coisa para fazer e não temos tempo para perder. E é justamente isso que está fazendo com que a gente perca a nossa saúde.
A nossa preocupação em não perder tempo faz com que a gente perca a nossa saúde. Porque a gente sempre vive no amanhã. Nós acabamos perdendo o contato com o presente, com o agora. Nós sempre estamos no campo mental criando imagens do que eu vou fazer logo em seguida. Agora, a gente sabe que viver hoje, principalmente nas grandes cidades, é um desafio. Nós temos contas para pagar, temos uma sociedade muito competitiva no emprego, na empresa. Se eu estou desempregado, eu ligo a televisão e eu vejo todo mundo falar que a sociedade está em crise, está difícil arrumar emprego. E aí eu vou introjetando essas ideias de que tudo está difícil na minha mente. Eu vou incorporando todos esses conceitos que não fazem parte da minha experiência. Muitas vezes eu não passei pela dificuldade, mas a sociedade, os nossos pais, eles passam muitas vezes todo um sistema de crenças que eles viveram e que a gente vai introjetando. Nós vamos acreditando nisso. Então, para nós, viver se torna algo difícil. Não porque esse mundo é um mundo de expiação e provas. Sim, mas é um mundo também de amor, de alegria. Hoje eu coloquei lá no meu Twitter uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas e cronistas preferidos. A frase é: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor, ela faz parte, ela é uma realidade do mundo que a gente vive. Se eu der um soco na parede muito forte, vai doer minha mão. Por mais que eu estude física quântica e saiba que existe mais vazio do que matéria no átomo, a realidade é que ela é concreta. Se eu der um soco, vai doer. Então, por mais que eu estude o mundo das partículas subatômicas, existe um outro nível da realidade. E esse nível da realidade mostra que existe sim a dor. Agora, o sofrer, o cultivar o sofrimento é uma opção. Ter compaixão necessariamente não significa sofrer junto. Jesus, Buda, todos os grandes mestres da humanidade, eles tiveram muita compaixão. Mas eles permitiam que a gente carregasse a nossa cruz, que cada um carregasse a sua cruz. Mas eles também disseram: busque o reino de Deus, porque tudo mais vem por acréscimo. E onde está o reino de Deus? Está aqui dentro. Aqui dentro. Para a sociedade ocidental, a alma está na razão. Porque isso é fruto de uma cultura que veio após a Revolução Francesa, com o advento da razão, após o Renascimento, que foi antes da Revolução Francesa. Então, a partir do momento que a nossa sociedade começou a se libertar do domínio da igreja, a razão, a ciência começou a crescer. Então, a nossa mente ocidental, ela começou a supervalorizar a razão. No Oriente, para os orientais, a sede da alma está aqui, no coração. O que isso significa? Significa-se que, enquanto para Descartes, penso, logo existo, para o oriental, a alma está no viver, no presente, no estar presente, no sentir. Porque o nosso sentimento, ele não mente. Kardec, quando ele está falando sobre os instintos, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos explicam para Kardec que o instinto, ele não é algo inferior, algo ruim. O instinto, ele é uma inteligência primária, automática, que começa lá no reino animal. Nós não podemos abrir mão dos nossos instintos. O instinto de conservação, por exemplo. Nós não podemos abrir mão disso. O que nós, seres humanos, temos que fazer
é colocar junto com os instintos a nossa razão, o nosso sentimento nobre, puro, de amor, de compaixão. É educar os instintos e não negar os instintos. Durante muito tempo, nós vivemos numa sociedade que negou superficialmente, de forma hipócrita, os instintos. Antigamente, as pessoas viviam uma vida na sociedade com uma máscara. E depois, dentro de casa, elas se revelavam. Isso ainda acontece. Mas no século XVIII, XVII, isso era muito maior, era muito mais forte. Com o movimento feminista, com a liberação, com a conquista da sociedade de certos movimentos que foram importantes, que fazem parte da evolução, só que junto a esses movimentos de liberdade social, vieram também o lado negativo das pessoas. Hoje você liga a televisão, você sai na rua, você só vê o quê? Hoje mesmo eu coloquei um artigo de um colaborador nosso no site com o tema Sociedade Erotizada. Hoje tudo é tema de erotismo. Eu estava procurando no YouTube um vídeo sobre Mesmer, que foi um grande magnetizador que influenciou o desenvolvimento da codificação espírita. Kardec ele foi muito influenciado por Mesmer, pelo magnetismo. E eu fui ver um filme que fizeram sobre Mesmer no YouTube, e o filme ele perde toda a beleza, todo o trabalho de Mesmer, ele é colocado em segundo plano. Hollywood preferiu fazer o quê? Colocar em primeiro plano o lado humano do sujeito, do pesquisador. Então, supervalorizaram as paixões dele, criaram todo um romantismo desequilibrado, o filme todo com apelo erótico, sensual, quando não precisava disso naquele momento. Cada um é cada um, mas naquele filme o porquê disso? Então a gente percebe que hoje a nossa sociedade ela usa certos elementos para vender. E isso está desequilibrando cada vez mais as pessoas. A gente não pode voltar atrás e negar a sensualidade. A sensualidade é algo que faz parte da nossa natureza. E ela deve ser aceita. A beleza é uma manifestação da divindade, do equilíbrio, da harmonia. O problema não está na sensualidade. O problema está no desequilíbrio, na vulgarização, na banalização da sensualidade. Então, tudo isso vai se somando na nossa mente. Nós acordamos, quando chega de fim de semana, a gente passa o dia inteiro ansioso. Não, porque eu tenho que ir para o trabalho, ou se eu estou desempregado, eu tenho que arrumar emprego, a vida está difícil. A gente passa a semana toda naquela angústia. Eu estava vendo hoje que 70% das pessoas no mundo sofrem de estresse. Na verdade, o estresse ele não é uma doença. O estresse é um termo em inglês que significa o quanto uma máquina ela pode suportar de pressão sem se quebrar. Então, o estresse, etimologicamente falando, o significado é o quanto uma máquina pode suportar de pressão sem se quebrar. Isso foi trazido por alguns pioneiros na psicologia para o ser humano. Então, todos nós temos um nível de estresse que é saudável, faz parte do nosso mundo. O homem das cavernas, quando ele saía para caçar, ele tinha o seu grau de estresse, mas ele convivia com aquilo de forma saudável. Não é o que a gente vê hoje. Aqui, por exemplo, nós estamos tendo todo um tratamento psicológico. Por quê? Porque quando vocês saírem daqui, vocês não vão ser as mesmas pessoas. O tempo todo nós estamos mudando. Nós temos uma ideia de que existe um eu que não muda nunca. Mas esse eu que não muda nunca não existe. O tempo todo nós estamos mudando. É isso que o budismo quer dizer
com impermanência. Significa que tudo está em constante transformação. Então, quando vocês saírem daqui, vocês vão ter mudado um pouquinho, porque vocês estão aprendendo. Então, é um momento psicológico, de terapia psicológica, de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, aqui, é uma terapia energética, porque vocês estão recebendo os passes, as vibrações dos nossos amigos espirituais desencarnados que aqui se encontram fazendo todo o amparo de sustentação energética. Então, tudo isso aqui tem uma função terapêutica. Agora, muitas vezes, a gente não leva isso para o nosso dia a dia. É muito fácil a gente estar aqui numa boa. O difícil é a gente estar numa boa amanhã. Quando alguém fechar a gente no trânsito, quando empurrarem a gente lá na Praça da Sé na hora de entrar no metrô. Nesses momentos é que são os momentos de provação. É a prova que nós temos que vivenciar para ver se a gente realmente assimilou aqui, ó, não aqui na cabeça, mas aqui no coração, se a gente realmente vive aquilo que a gente está aprendendo. É interessante porque Jesus falou, busque o reino de Deus e tudo vai vir por acréscimo. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus, estamos aqui buscando o autoconhecimento. Porque o reino de Deus está em vós, não foi isso que Jesus falou? O reino de Deus está em vós, então está dentro de nós. Se nós estamos buscando o autoconhecimento, significa que nós estamos buscando o reino de Deus agora. Então, se a gente está buscando o reino de Deus, e se a gente sabe que tudo virá por acréscimo, por que a gente sofre? Por que a gente tem medo do amanhã? Se a gente faz a nossa parte, por que a gente teme o amanhã? Ou a gente confia no que Jesus ensinou, nos que os grandes mestres ensinaram, ou não confia. Por quê? Porque a gente ainda está aprendendo. A gente escuta, às vezes passa a encarnação inteira escutando, só vai aprender na outra. Mas a gente pode começar a aprender já. E aprender não é escutar apenas, é vivenciar. Então, a harmonia interior, ela começa com o quê? Primeiro passo para a gente conquistar a harmonia interior é o autoconhecimento. É muito importante a gente tomar passe. É muito importante a gente ouvir palestra. É muito importante a gente buscar a literatura. Mas o fundamental, o mais importante, é o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você se conhecer. É você se perceber. Para o Zen Budismo, meditar não é apenas quando a gente senta em Zazen, por exemplo, que é meditação sentada. Não é apenas quando eu cruzo as pernas na posição de lótus e faço a prática de meditação. Não é apenas esse momento o momento de meditar. Para um monge zen budista, o caminhar é meditar. O lavar a louça é meditar. O fazer comida é meditar. Você apertar o botão do elevador e enquanto o elevador não chega, ao invés de você ficar pensando no que fazer, você... deixa eu aproveitar 10 segundos para respirar. Isso é meditar. Meditar não é querer acabar com os pensamentos, porque isso é impossível. E se você quiser sentar em meditação para acabar com os pensamentos, você vai criar um conflito maior ainda. Meditar é perceber, é estar presente, deixar surgir o que tiver que surgir. É aí que nós podemos afinar a nossa anteninha e entrar em sintonia com os nossos guias espirituais. Então, olha que interessante. Meditar é viver cada momento com atenção, é respirar. A nossa respiração, ela é muito curta, ela é muito rápida, muito curta. Não é aquela respiração que um bebê dá.
O bebê, ele é relaxado, ele relaxa, ele é molinho, ele não tem conflitos. Com o tempo, com as influências sociais, com a educação, com o tempo, as nossas tendências de vidas passadas vão se manifestando. É aí que começam a surgir, a aparecer os conflitos psicológicos, emocionais. É aí que nós temos que perceber. Então, parar, respirar, nem que seja 10 segundos, já é o primeiro passo. Perceber que você está ansioso. Perceber que você perdeu o controle. Perceber que você está no mundo da lua. Isso já é bom. Então, faça isso no dia a dia. Pratique. Comece a praticar. Principalmente quem é médium e está no processo de educação mediúnica. Isso é fundamental. É fundamental. O primeiro passo, perceber. Antes da prece, é fechar os olhos, respirar, relaxa, solta. Existe uma prática, existem infinitas práticas, cada um faz a que quiser. Mas vamos ver se no final da minha palestra, 5 minutinhos, nós vamos fazer uma prática simples, que vocês podem fazer antes de dormir ou quando quiser. Uma prática de visualização. Para quê? Para acalmar a mente e fazer com que o corpo relaxe. Quando a gente começa a respirar tranquilamente, o nosso metabolismo abaixa. Ele entra num outro processo. O corpo entra num outro processo. Nós começamos a relaxar. Por que às vezes apaga a luz no centro espírita? Por que deixa só algumas luzes, bem suaves? Porque ao apagar a luz, a nossa glândula pineal que recebe, que fabrica, ou melhor dizendo, a nossa glândula pineal que coordena outras glândulas do nosso corpo, sem luz, ela possibilita que o nosso corpo comece a entrar nesse estado de relaxamento. Nós temos alguns hormônios, que são hormônios que são liberados quando a gente começa a relaxar o corpo, quando a gente vai dormir. Então, com pouca luz, a nossa glândula pineal, chamada da glândula da mediunidade, ela tem uma sensibilidade à luz. Não é à toa que os espíritos, muitas vezes, irradiam suas energias nessa região. Porque a glândula pineal é sensível tanto à luz, em termos de fótons, quanto à luz espiritual, às energias espirituais. Ela é sensível. Com pouca luz, ela começa a entrar num outro estado, ela começa a proporcionar ao corpo um outro estado, ela começa a mexer com as nossas glândulas. Então, tudo tem um porquê. Quando a gente relaxa, quando a gente respira, gente, o ar, ele é carregado de prana, de axé. Nossa, Vitor, prana, axé, o que é isso? Eu não estudo Umbanda, não estudo hinduísmo. Tá bom, vou falar uma outra palavra. Ele é carregado de fluido vital. Estudem lá o capítulo 3, o capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo onde Kardec começa a falar sobre fluido vital. É o prana que os hindus falam. Nós podemos ficar dias sem comer, dias sem beber água, mas não conseguimos passar de minutos sem respirar. A maior energia que nós absorvemos, ela vem do ar. Só que nós não sabemos aproveitar essa energia. Os grandes mestres do yoga, eles sabem manipular essa energia. Mas a gente não precisa ser um grande mestre do yoga. A gente pode ter um pouco de conhecimento, respirando. Nós temos todo um canal energético que flui, não apenas pelo corpo físico, mas que flui aqui em torno de nós. Esses canais energéticos, eles são chamados, pela medicina tradicional chinesa, de meridianos. Quem já fez acupuntura, conhece, já ouviu falar de meridianos. Para os hindus, para os mestres do yoga, esses canais se chamam nadis.
são canais por onde circula nossa energia. Esses canais, eles estão em ligação com certos centros energéticos que nós temos também no nosso corpo. Esses centros energéticos estão no duplo etérico, no perispírito e também se concretizam no corpo físico. Nós temos milhares de centros energéticos, mas nós temos 7 principais. São chamados de 7 chakras. Ou André Luiz chamou de centros de força. Quem estudar a obra de André Luiz vai ver que ele chamou de centros de força. Por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vivo ansioso ou eu vivo irritado, com o tempo eu vou desenvolver o quê? Uma gastrite nervosa. Por quê? Porque com aquele estado mental de ansiedade, o que é ansiedade? É o medo do amanhã. Eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Isso é ansiedade. Essa preocupação, ela coloca o nosso corpo em estado de alerta. Mas muitas pessoas, eu tenho observado, eu moro há 4 meses num condomínio, num prédio. E aí a gente passa, escuta a televisão de um, do outro, o prédio é todo mundo juntinho. E a gente vê que é só aqueles mesmos canais, os mesmos programas. A pessoa passa o domingo inteiro sentado no sofá. Ela já ficou sentada a semana inteira no computador, mas ela passa o domingo inteiro sentado. Ela não fez um trabalho de se reabastecer. Chega na segunda-feira, continua tudo a mesma coisa. É um ciclo vicioso. E isso, com o tempo, vai fazer o quê? Essa desarmonia interior vai trazer doenças para o nosso corpo. Por isso que na doutrina espírita é tão importante o trabalho de passes, junto com o trabalho de autoconhecimento. Porque a nossa energia vai ficando abalada. Então, nós temos que parar com isso. Pare, saia do piloto automático, mude de canal, pega um domingo, vai passear com a família, faça algo diferente, vá no parque. É tão maravilhoso. Esses dias eu fui lá tomar um banho de cachoeira na Serra da Cantareira. Tinha muita gente que estava na cachoeira com latinha de cerveja, outros lá embaixo fazendo churrasco. Cada um é cada um. Se você vai na cachoeira, vá, mas vá para se reabastecer naquele momento. Olha, eu entrei na cachoeira, busquei a cachoeira, o mar. Por que os umbandistas adoram a natureza? Os índios, porque são campos de força, são pilhas irradiando energia. E nós podemos capturar essas energias. Isso já é de conhecimento da homeopatia, isso já é de conhecimento de Mesmer, de Kardec, da medicina tradicional chinesa, de todo mundo. Mas nós, na nossa sociedade automatizada, informatizada, hoje tudo é muito rápido. Nós conquistamos o e-mail. Ótimo, maravilhoso. Só que hoje as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. Antigamente você mandava uma carta e você tinha paciência para esperar as coisas acontecerem. Hoje tem que ser já. Eu mandei o e-mail, eu já recebo a notícia na hora. Agora eu já tenho o celular no serviço, porque eu preciso falar logo com as pessoas no trânsito. Faz parte da nossa necessidade. Porque o mundo está cada vez mais exigente. Só que isso está tirando a nossa paz. Então nós temos que pôr limites. Temos que pôr limites. Agora não. Agora eu não vou atender celular. Agora eu vou me permitir ler um livro. Eu vou me permitir ir no parque. Eu vou me permitir 10 minutos para meditar, para rezar, para fazer uma visualização, para dançar, põe uma música e faço uma biodança, vou dançar do meu jeitinho, eu vou pintar, vou fazer tai chi chuan, vou fazer yoga, o que eu quiser, para me recompor, para que eu fique melhor. Não vamos depender apenas do centro espírita para a gente ficar bem, da igreja, do que for.
Vamos nós assumirmos a direção do barco onde nós estamos navegando. Não vamos permitir que as tempestades o tempo todo joguem a gente para um lado, para o outro. Agora eu estou bem. Mas se daqui a 5 minutos acontece alguma coisa, pronto, eu já estou irritado. Sabe que eu, como médium, eu aprendi que a maior dificuldade que os espíritos têm para influenciar a gente é a nossa instabilidade emocional. Por que a gente precisa do corpo, como eu falei no começo da palestra? Porque a gente é muito aéreo, a gente é muito instável, somos muito desordenados. Nós precisamos de algo que foque a gente num ponto. Por isso que nós precisamos reencarnar. Não para sofrer. Sofrer é uma opção, é um vício. Sim, temos que sofrer as injunções naturais do nosso planeta, claro. É a nossa escola, nós estamos aqui. Ninguém é privilegiado, Jesus, Buda, Krishna, ninguém foi. Se eles não foram, por que nós seremos? Não, estamos aqui para sofrer os processos naturais de quem vive nesse meio. Agora, muito dos nossos sofrimentos somos nós que causamos. Quando Kardec explica sobre a causa do sofrimento, ele diz que ao invés da gente buscar as causas do sofrimento lá atrás, no passado, vamos primeiro fazer uma análise sincera. Vamos buscar as causas do nosso sofrimento aqui, agora. E se a gente não encontrar, aí sim, a gente pode dizer que isso vem do passado, é a lei de ação e reação, a lei do karma, tudo bem. Mas Kardec deixou claro também que a grande parte dos espinhos que nós colhemos, nós plantamos aqui, ó, com as nossas picuinhas, com os nossos melindres, com a nossa instabilidade emocional. E tudo isso vai gerando todo um transtorno que poderia ser evitado. Basta a gente viver no dia a dia isso. Assistindo coisas boas, ouvindo coisas boas, evitando conversas que não trazem proveito. Precisamos buscar esse equilíbrio no dia a dia. Então, olha só que legal. Nosso tema é a harmonia interior, ou, numa linguagem mais popular, corpo fechado, como se proteger de energias negativas. É isso. Então, primeiro passo que eu falei, autoconhecimento. É você se conhecer. Por que eu estou nervoso? Por que eu estou irritado? Ai, meu Deus, eu estou sentindo que eu estou irritado. Dá aquela coisa, aquela tremedeira. Ao invés de eu já gritar com meu parente, deixa eu perceber. Por que eu estou irritado? Vai se percebendo. Na hora, só se perceba. Não se critique. Isso não é atitude de espírita. É. Porque o espírita é um ser humano. Nós somos seres humanos, estamos aprendendo. Então não se puna. Porque a gente já sofre demais. Com autoculpa é pior ainda. Não se puna. Mas se perceba. Por isso que Jesus falou para a mulher adúltera, para os pecadores, vá e não peques mais. Ele não disse, olha, reza 10 Pai Nossos, 3 Ave Maria, você tem que tomar 5 passes. Claro que isso é necessário muitas vezes, sim. Claro que é. Como eu falei, o tratamento energético é o segundo passo. Mas vá, se conheça e não tente não errar, mas sabendo que você está aprendendo. Então, o primeiro passo é você se conhecer, se perceber no dia a dia, estar presente, nem que seja nos 5 minutos que o farol, nos 5 segundos que o farol está fechado. Ainda mais se for aqueles faróis lá que tem na Radial Leste, que demora bastante, aproveita, fica, em vez de você ficar nervoso, ai meu Deus, já vem o cara querer vender bala, olha para ele, experimenta comprar bala um dia, procure olhar com outros olhos as situações. Teve um dia que o rapaz que vendia bala, todo profissional, com um guarda-sol, com uma banquetinha, ele chegou, quando eu já deixo até uma bolsinha, eu às vezes compro bala, tudo, quando eu achei que ele já ia, ô tio, compra uma bala, ele virou e falou, bom dia, tudo bem, nossa, você viu o que aconteceu ontem, tal, ele me quebrou, porque eu já estava no automático e ele não.
Então, permita-se sair do automático. Permita-se viver e não sobreviver como um robô, fazendo aquilo que a mídia quer que você faça. Esteja consciente. Kardec era um homem lúcido, era um homem que escrevia, que debatia, era um homem que viveu o seu tempo. Nós também temos que viver. Segundo passo, depois de perceber, as práticas de equilíbrio. Seja uma prática energética, pode ser uma prece. O que é a prece? A prece é um momento que você tem para ajustar a tua sintonia interior. Da mesma forma, quando você quer ouvir a Rádio Mundial FM, onde eu tenho lá o meu programa de rádio, você tem que pôr na 95.7 FM. Da mesma forma que para você ouvir a Rádio Boa Nova, você tem que pôr no 1450 AM. Para você receber uma inspiração daquele espírito amigo que te orienta na sua casa, você tem que entrar em sintonia com ele. Para isso é necessário o quê? Práticas. Como eu falei, desde o yoga, meditação, até a prece. É mudar de sintonia, é uma prece. Então, passo número 1, autoconhecimento. Passo número 2, é a prática, no dia a dia, de você cair e levantar. Cair e levantar, como a criança que está aprendendo a andar. Por isso que nós, espiritualmente falando, somos crianças. Nós, em termos evolutivos, somos crianças, estamos num jardim da infância. Porque a gente cai, levanta, erra, aprende, repete o erro na outra encarnação, aprende de novo. A gente adora viver para o nosso ego. Ego significa eu. Etimologicamente, ego é eu. A gente adora viver só para o nosso eu. Uma vez eu fiz uma meditação e eu me propus ficar 1 minuto. O dia tem 24 horas. Eu me propus nessa meditação, como prática, como processo na meditação, porque a meditação eu não penso em nada, eu apenas percebo. Você pode perceber como a gente olha para o céu e vê um monte de nuvens. As nuvens são nossos pensamentos. Perceba. Olha os pensamentos passando na tua tela mental. Conforme você vai percebendo, sem julgar e sem se criticar, sem querer analisar, naquele momento de meditação não é de análise. Análise é reflexão. Meditação que eu estou falando não é refletir. Meditar é perceber os pensamentos. Conforme você vai percebendo, essas nuvens, elas vão se acalmando. Elas vão se tornando cada vez menos frequentes. E o sol volta a brilhar. O sol é o nosso Cristo interior. O nosso Buda é a nossa consciência, é a nossa centelha divina, como disse Kardec. Esse é o nosso sol interior. Para que ele brilhe, o céu não pode estar nublado pelos nossos pensamentos confusos. Então nós temos que perceber. Então um dia meditando, eu me propus ficar 1 minuto. Eu estava sentado debaixo de uma árvore, eu me propus ficar 1 minuto sem desejar nada. Falei, eu não vou desejar nada, não quero nada durante 1 minuto. Eu não consegui. Por quê? Me deu vontade de ir um pouquinho mais para o canto que tinha mais sombra, estava mais fresco. Aí falei, não vou. É 1 minuto. E continuei. Aí me deu vontade de, eu queria beber uma aguinha para ficar mais relaxado. Não vou beber água. Aí tá. Aí eu continuei, não vou desejar nada. Aí começou, eu podia fazer uns mantras para poder entrar num outro estado. Não vou. Então eu percebi que em menos de 1 minuto, toda hora eu queria alguma coisa e não conseguia ficar quieto, mentalmente quieto. Nós somos assim. Nós temos uma dificuldade imensa de estarmos em paz, tranquilos. Uma vez um espírito disse para mim, Vitor, esteja em paz. Eu estava muito mal, orei. Ele me disse, Vitor, esteja em paz. E a paz estará com você em cada passo que você der. Em paz, a paz nos acompanha.
a gente expande essa paz. Como Gandhi fazia com os ingleses, até conquistar a independência da Índia. Para encerrar a palestra, antes da gente fazer a nossa visualização, eu quero apenas contar um fato que aconteceu comigo. Eu sei que a gente gosta de fatos, porque marca na nossa cabeça. Então, na nossa mente, né? A cabeça é só o instrumento. O cérebro registra, mas grava é a mente. Então, eu vou contar uma história só para vocês entenderem a importância da gente perceber nosso mundo interior. Há muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu estava passando por umas dificuldades. Minha mãe tinha acabado de ir para os Estados Unidos, eu estava sozinho, de repente me vi sozinho aqui no Brasil. Claro que eu tenho parentes, mas me vi tendo que me sustentar. Eu tinha 20 anos, foi um pouco mais de 10 anos. Eu tinha uns 20 anos, eu estou com 33, foi um pouco mais, eu não lembro exatamente o ano. E eu estava com dificuldade e tal. Minto, gente. Bom, deixa as datas para depois. Eu me embanando muito com números. Foi 10 anos, vamos por 10 anos. Eu estava lá em casa, dormi naquela ansiedade, né? Ai, será que vai dar certo esse trabalho? Será que não vai? Não sei. Tá. Dormi. E eu tenho uma certa facilidade para sair do corpo em desdobramento, em viagem astral. E eu me vi fora do corpo no corredor da minha casa. Conforme eu fui andando, eu falei, puxa, estou fora do corpo. Beleza. Isso daí é algo que acontece comigo desde criança. Estou fora do corpo. De repente, eu olhei na frente, na sala. Eu não sei quem assistiu, na década de 80, aquele filme Ghostbusters, Os Caça-Fantasma, tinha um fantasminha verde. Veio da sala, em minha direção, um fantasminha, mais ou menos como aquele. Uma forma monstruosa. Essa forma grotesca veio na minha direção e me atravessou. E pum, foi parar do outro lado do corredor. Eu falei, nossa, é espírito obsessor aqui na minha casa. Eu saio fora do corpo, tem um espírito obsessor que veio das trevas. Eu vou rezar. Eu comecei, Pai nosso que estás no céu. Ele veio de novo, me atravessou. Aí eu falei, você não vai me vencer. Pai nosso que estás... E ele vinha e me atravessava. E ficava fazendo piruetas e me desafiando. E eu comecei a ficar com medo. Falei, bom, não vai ter jeito. Aí eu chamei um amigo espiritual que me acompanha, que me protege muitas vezes de alguns perigos. Chamei e ele apareceu. Ele entrou pela sala, ele apareceu e antes que ele falasse qualquer coisa, eu já fui falando, olha, tem um espírito obsessor aqui, olha lá, é um monstro, ele está me obsediando. Aí ele falou, não é nada disso. Não tem espírito obsessor nenhum aqui. Eu falei, mas como não? Não. Esse monstro que você está vendo são suas formas pensamento. O que é forma pensamento? São imagens que são criadas em volta de nós, na nossa aura, no nosso campo mental, imagens criadas devido aos nossos sentimentos e pensamentos cristalizados, repetitivos, monoideísmo. Então, quando a gente costuma ter um padrão de pensamento, de sentimento, a gente cria imagens horrorosas, formas, pensamentos. Muitas vezes a gente acha que é espírito e não é, como eu achei. Ele falou, não é, são formas, pensamento. Eu falei, mas o que eu faço para acabar com esses monstros? Ele falou, olha, é simples. Basta você ter autoconfiança. Diga para eles, sumam, mas com confiança, que eles vão sumir. Você quer ver? Aí ele pegou o cajado dele que ele tinha na mão, bateu no chão, diga, sumam, e sumiu. Aí ele falou, agora volta. Pumba, cutucou no meu chakra frontal e eu voltei para o corpo. Eu nunca mais me esqueci, apesar de fazer 10, 8 anos, 12, eu não lembro exatamente, preciso parar para relembrar, mas o que me marca não é quando, mas o que eu aprendi. Isso é mais importante para mim do que quando, o que eu aprendi. Se vocês estudarem a obra de André Luiz, vocês vão ver também que tem um fato desse de uma senhora que desencarna e vê o demônio na frente dela, com chifre e rabo. E ela começa, Satanás, sai daqui, Satanás. E o André Luiz pergunta, o que é isso? É o demônio? E o espírito explica, não, André,
É uma forma pensamento dela. Ela achou que existia demônio, diabo, e como ela fez muita besteira na vida dela, ela inconscientemente achava que quando morresse ia para o inferno, a autoculpa. Então ela desencarnou, ela sabe que desencarnou e acha que está no inferno. Então esse demônio não é espírito nenhum. É, sim, uma forma de pensamento dela que outros obsessores estão começando a usar como brecha para obsediar ela. Então, olha que interessante. Nós é que damos sintonia com as nossas crenças. Por isso que Jesus falou, busque o reino de Deus, se conheça, conheça a verdade te libertará. Por isso que estava no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Porque esse é o princípio, o resto vem por acréscimo. 3 minutinhos, 4 minutinhos, dá para a gente fazer essa prática? Então, tem como a gente apagar, vai durar 3 minutos para não extrapolar, é só deixar as luzes para relaxar mais. Eu selecionei uma das músicas que eu mais gosto, para a gente ouvir bem baixinho. É uma prática que vocês podem fazer em casa, antes de dormir. Antes de dormir é ótimo, porque aí vocês fazem sentados na cama, sentam na cama, se quiser pôr música, põe. Ajuda. Se não quiser, não põe. Cada um faz do seu jeitinho. Tá? A música, ela desperta emoções, sentimentos. Por isso que é legal. Então, faça no teu quarto, sentado. Acabou? Deita e dorme. Você vai ver que você vai ter um sonho tranquilo. Isso ajuda quem tem insônia. Vai te ajudar a relaxar. Então, vamos lá. Não vai atrapalhar, né? Então, feche os olhos. Respire. Solte a tensão, relaxe o ombro. Inspire. Igual quando você era um bebê, uma criança, tão pura, sem malícias. A maldade do mundo não existia para você. Solte o ombro, inspire profundamente aquele suspiro gostoso que você não dá faz tempo. Ai, sente o ar, o prana, o fluido vital entrar nos teus pulmões e solte o ar. Inspire, se quiser bocejar, pode bocejar, relaxa. Inspire. Ao inspirar, vamos começar a trabalhar a nossa mente. Sempre mantendo os ombros relaxados, o corpo, mantendo essa respiração profunda. Inspire. E comece a sentir que uma energia dourada, bem gostosa, um carinho, uma coisa gostosa, quentinha, como se fosse um abraço da sua mãe, quando você era criança, como se fosse o abraço de Jesus, te dizendo: calma, meu filho, eu estou aqui. Deixa essa pressa de lado. Então inspira e sinta uma energia dourada entrando, invadindo o seu corpo bem profundamente. Inspire profundamente. Não é uma respiração curta. E sinta essa energia dourada, branquinha, vai do jeito que você quiser, entrando no teu coração. Você está inspirando e ela está diluindo tudo aquilo que você não quer para você. Solta na respiração, solta, meu Deus, eu não quero mais sofrer. Meu Deus, chegou o momento da minha paz, o momento da minha vitória espiritual. Inspire
traga para você a vitória e diga para você, mentalmente: Pai, eu quero vencer. Pai, me ampare em seus braços. Eu sou a sua manifestação. Pai, me ampare nos braços. Eu sou a sua manifestação. E sinta, inspire o amor. E sinta esse amor gostoso por todas as pessoas. Vamos vibrar por nós nesse momento. Eu quero que você sinta um carinho gostoso por todo mundo que está aqui. Talvez você não saiba o nome de todo mundo. Talvez você não saiba o nome de ninguém. Mas não importa. Nesse momento somos todos unidos em Deus. Nesse momento da eternidade somos amor. Sinta o amor. Ele entra no seu coração junto com o ar. E você solta o que não precisa ficar. Solta aquele medo que não tem por que existir. Porque o Papai do Céu está olhando por você. Inspire e ame. Ame as pessoas que estão lá fora, que nesse momento não estão compartilhando essa experiência conosco. Vibre por elas. Que você que está no trânsito, que você que está lá fora, receba meu abraço, receba meu carinho. Ore, vibre esse amor por quem você ama, os teus parentes e também pelos que não te compreendem. Ame aqueles que caluniam o teu nome. Ore por eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ore, vibra essa luz. Agora, essa luz vai subindo e vai clareando a tua mente. Imagine essa luz dourada ou branca na sua testa. Ela está clareando a tua mente e visualize na sua testa uma luz dourada. É a inteligência divina que está limpando os seus pensamentos. Agora vá se invadindo por toda essa luz. Sinta que todo você é luz. Teu corpo, teu coração, tua cabeça. Sinta essa luz saindo em volta de você. Você é o amor. Você é amor. Diga: eu sou o amor. E vai segurando isso. Vai aos poucos se mexendo. Sem abrir os olhos ainda. Só vai mantendo esse estado de amor. Esse estado de carinho. Vai mexendo o corpo, os dedos. Vai vindo para cá. Aos poucos vai abrindo os olhos. Se quiser se espreguiçar, se espreguiça. Vai trazendo para cá todo esse carinho, todo esse amor. Façam isso pelo tempo que quiserem. Sempre. Pode ser 5 minutos no trabalho. Pode ser 20 minutos de manhã, antes de se levantar. Ou pode ser 15 minutos antes de dormir. Não importa, façam o que vocês quiserem. Mas façam. Estejam em paz. Porque na paz vocês vão conquistar a harmonia interior. Muito obrigado e muita paz. Só avisar que o meu programa amanhã é às 16h na Rádio Mundial. Amanhã é sobre mediunidade o tema, às 16h na Rádio Mundial.
E no nosso site dá para ouvir, e tem muita coisa gratuita no nosso site também, www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br, tem muita coisa gratuita lá, tá? Que é o site da Revista Cristã de Espiritismo. E a revista, essa é a última, Vitor? Essa é que está nas bancas agora. Então, se vocês quiserem adquirir, está em todas as bancas aqui em São Paulo, no Brasil, né? Então, Revista Cristã de Espiritismo, sempre com temas atuais, variados, né, Vitor? Aqui está falando Obsessão e Loucura, a visão de Bezerra de Menezes, Umbandas, Atabaque e Animismo, Crimes, a influência espiritual, enfim. Fala também sobre Dona Zíbia Gasparetto, né, o sucesso dos romances espíritas, enfim. Constelação familiar. Então, são diversas abordagens aqui que a revista apresenta, todas, com toda certeza, nos auxiliarão em nosso crescimento. Certo? Vitor, e nosso muito obrigado a você, que você possa estar conosco outras vezes aqui em nossa casa, trazendo sempre o seu conhecimento para nos auxiliar também na nossa evolução. Obrigado. E a você que esteve conosco, muito obrigado, e a gente espera estar junto na próxima sexta-feira, às 20 horas. Um abraço a todos.